pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do nono ano do ensino fundamental. PET de número 5, atividades da semana de número 3. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Dada a função f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 4. Responda. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Pessoal, a função do segundo grau ela tem essa estrutura, né? Nós estudamos isso em semanas anteriores, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Na letra A eu quero o A, o B e o C. O A é o coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado, né? Quantos x ao quadrado eu tenho? Eu tenho 1, então o A é 1. O B é o coeficiente numérico ó, que acompanha x. Nesse caso aqui é menos 4. E o C é o termo dependente. Ó. Nesse caso aqui é o 4. Beleza? Na letra B, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? E nesse momento eu vou te chamar a atenção. A pergunta da letra B é a mesma pergunta da letra E. Quais as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo x? Observa que a pergunta é a mesma, então eu acho que tem um erro aí. Acredito eu que na letra B não é eixo x, é eixo y, tá bom? Então eu vou fazer como se fosse o eixo y. Ó. Na letra B eu vou analisar com o eixo y. E na letra E eu faço o eixo x, combinados? Então, ó, pessoal, quando eu pego uma função do segundo grau, o ponto que ela corta o eixo y, dá uma olhadinha aqui, ó, eu vou fazer um rascunho aqui qualquer. Ó, uma parábola. Para cortar o eixo y, as coordenadas aqui de x e de y é a seguinte, o x é 0, o y é o c da função do segundo grau. Então, nesse caso aqui, basta pegar o par ordenado, o x é 0 e o y é o c, ó. Nesse caso aqui, o c é 4. Beleza? Para cortar o eixo y. Combinados? E lá na letra E eu faço com o eixo x, porque não justifica duas perguntas iguais. Então eu acredito que seja um erro de digitação aí. Tá bom? Na letra C, qual é o valor do discriminante delta? E aí nós vamos fazer o delta, né, pessoal? Como é que eu faço o delta? Ó, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesse caso, o delta, o b é menos 4, número negativo, coloca parênteses, hein? Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 4. A é 1, o c é 4. Então, o delta, menos 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 1 vezes 4 também dá 16. Então, o delta é 0. Aí ele fala o seguinte na letra D. Como o delta é... O delta é o que em relação ao zero, pessoal? O delta deu 0, né? Então a palavra que você vai colocar para completar essa lacuna aí da letra D, ó. Como o delta é, a palavra é igual. Igual a 0. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Pessoal, como o delta é igual a 0, vai ter uma raiz. Então, para responder quantos, ó, quantas raízes? Uma raiz, ok? Uma raiz real. Aí ele está perguntando, quais são essas raízes? Para eu descobrir quais são essas raízes, eu posso continuar aqui achando x' e x duas linhas, fazendo o Bhaskara. Nesse caso só x', né, que vai ter uma raiz real. Eu posso fazer o Bhaskara, ó. X é igual menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes a. E aqui eu vou te chamar a atenção, ó. Eu não preciso dessa raiz aqui. Por que eu não preciso? Porque eu já estou vendo que o delta é 0. Raiz de 0 é 0. Então não precisa preocupar com isso. O que vai sobrar? Ó? Vou escrever o que vai sobrar, já que isso aqui é 0. Está sobrando menos b sobre 2 vezes o a. E aí eu vou achar essa única raiz real. Tá bom? Então vai ficar aqui, ó. Menos b, ó. Menos. Com menos é mais. Então vai ficar 4. 2 vezes 1 é 2. Então 4 dividido por 2 é 2. Pronto. A raiz é essa.
x igual a 2. Na letra E, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Pessoal, eu já vi aqui que só tem uma raiz, não é? Dá uma olhadinha aqui, vou fazer um pequeno rascunho, ó. Tá aqui, ó, o eixo x, o eixo y. Só tem uma raiz. Eu já sei que a concavidade é voltada para cima, né? Porque o nosso A é maior do que zero, ó. O A maior do que zero, concavidade para cima. Lembra que nós fizemos nas semanas anteriores? Então eu já sei que vai ser algo assim, ó. Vai encostar aqui no eixo x e vai voltar. Só tem uma raiz, ó, que é o 2. Ok? Aí quer saber quais as coordenadas desse ponto. As coordenadas desse ponto aqui, ó, vai ser justamente o x é 2 e o y é 0. Porque o ponto está sobre o eixo x. Automaticamente o y é 0. Beleza? Na letra F, quais as coordenadas do vértice da parábola, gráfico dessa função? Aí, vértice. Pessoal, quando eu falo de vértice, tem o x do vértice e o y do vértice. Existe uma fórmula. Nós vimos isso nos PETs anteriores. O x do vértice, ó, a fórmula é menos b sobre 2 vezes o a. Aí você vai falar assim, professor, mas é o que está aqui. Sim, é o que está aqui. Por que é o que está aqui? Porque o delta deu igual a zero. Toda vez que o delta for igual a zero, vai ter apenas uma raiz. E essa raiz é justamente o x do vértice, que é essa fórmula, tá bom? Então aqui, olha, eu quero as coordenadas do vértice. O x é 2 e o y é 0. É justamente esse mesma resposta aqui, ó. Aqui corta o eixo x e esse eixo x, esse ponto que corta o eixo x, vai coincidir com o vértice. Aí você fala, professor, sempre coincide? Não. Mas nesse caso coincidiu, tá bom? A letra G diz o seguinte, olha, como o A, ó, tô olhando pro A agora, o A é 1. O A é o que em relação a 0? A primeira palavra que você vai colocar aí, ó, como o A é maior que 0. A concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Segunda lacuna aí, ó, a concavidade vai ser desse jeito, ó. A maior que 0, concavidade voltada para cima. Beleza? Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo dessa função. Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse ponto aqui é o ponto mais baixo ou é o ponto mais alto dessa função? Isso mesmo, ó, é o ponto mais baixo. E esse ponto mais baixo é chamado de ponto de mínimo. Tá bom? Ponto de mínimo da função. Letra H. Abaixo, preencha a tabela, determinando pontos do gráfico dessa função. E depois construa seu gráfico. Só o tempo de apagar aqui para a gente responder, beleza? Vamos lá. Então vamos construir a tabela aqui, pessoal. Então, ó, eu tenho a função, é só substituir no lugar do x os valores que ele já me deu. Beleza? Então aqui, ó, primeiro valor de x, ó, no lugar do x vai colocar o zero. Então vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 4. Observa que aqui é 0, 0, o que está sobrando? 4, né? O par ordenado 0 e 4, ó. Inclusive esse par ordenado é aquele que nós fizemos lá, que corta o eixo y, lembra? Tinha duas perguntas falando para cortar o eixo x e eu falei, opa, tem uma que está errada, lembra? Então, é esse par ordenado aqui, 0 e 4, beleza? O x é 1, ó. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 aqui é 4, mais 4. Eu posso cancelar aqui, ó, menos 4 mais 4, está sobrando 1. O par ordenado 1 e 1. Só completar aqui, ó. O x é 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, mais 4. O que está acontecendo? 4 mais 4 é 8 menos 8, 0. Lembra desse par ordenado, ó? 2 e 0? Lembra dele? É justamente o quê? O x aqui é o quê? É a raiz da função e o par ordenado aqui é o vértice. É onde corta o eixo x, né? Porque o y é 0, então corta o eixo x. E esse par ordenado era o vértice da nossa função, ó. O x é 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 4. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 3 é 12 mais 4.
E aqui, ó, 9 mais 4 é 13, menos 12 dá 1. Pessoal, tem que dar 1, hein? Se esse camarada aqui é o vértice, do 1 para o 2 tem a mesma distância do 2 para o 3. Então o eixo de simetria diz que esse resultado tem que ser igual a esse, ó. Ok? Então aqui, ó, deu 1. Automaticamente, ó, do 0 para o 2 tem a mesma distância do 2 para o 4. Se aqui deu 4, aqui também vai ter que dar 4, ó. Nós vamos fazer o cálculo, mas você vai ver que vai dar 4, ó. 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 4. 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 4 é 16 mais 4. Aqui cancela, né? 16 menos 16, está sobrando o quê? 4. Isso acontece por causa do eixo de simetria da função do segundo grau. Beleza? Então, ó, f de 0, é só colocar o resultado. É 4, f de 1 deu 1, f de 2 deu 0, a função de 3, resultado deu 1, e a função do 4, o resultado deu 4. Agora nós vamos construir o gráfico dessa função. Lembrando que o gráfico vai ser assim, né? Por que que ele é assim? O a é maior do que 0, né? Ó? O a é maior do que 0. O nosso amiguinho sorri, ó. Lembra que nós fizemos isso em semanas anteriores? Então eu já sei que vai ser assim. Agora é só marcar no plano cartesiano esses pares ordenados, beleza? Ó, x é 0 e y é 4. Então, ó, aqui é a origem. Então, 1, 2, 3, 4. É esse ponto aqui, ó, é onde corta o eixo y. x1 e y1, ó. X é 1, o y é 1. Então, ó, esse ponto aqui, ó. x2 e o y0, que é o vértice da parábola, né? Vai dar aqui, ó, no 2, ó. Uma raiz só tem essa função. x3 e y1. O x é 3, o y é 1, ó. Só pontilhar aqui, ó. Pronto, ó. E x4 e y4, ó. Aqui é o x4. Vou pontilhar até lá, encontrar lá, ó, com y4. Pronto. Tá aí os pontos da parábola. Agora é só fazer o nosso traçado aqui, ó. Ó, vai ficar mais ou menos assim, ó, a nossa parábola, ó. Chegou no vértice, ela volta, ó. Pronto. Essa é a parábola dessa função. Beleza? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão número 2. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x é 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Qual é a altura do líquido ou o valor de c na função? Pessoal, então eu tenho a função e aqui, olha, eu tenho uma taça. Falou o seguinte, que aí girou uma parábola em torno do eixo de simetria, né? Ele chamou de eixo Z, ó. Aqui tem o eixo de simetria, ó, que ele está chamando aí de eixo Z. Beleza? Eu quero saber a altura aqui do líquido, ou seja, basta, pessoal, achar o valor do C. Beleza? Porque a altura do líquido é justamente o valor do C. É essa altura aqui. Então eu preciso achar o valor do C. Então vamos para algumas informações, ó. Aqui é o vértice da parábola. O vértice está sobre o eixo X, não tá? Dá uma olhada. Quais são as coordenadas desse vértice ali, ó? Vai ser x e o y é quanto? O y eu já sei que é 0, porque está em cima do eixo x. Só que esse x aqui é o x do vértice. Como é que eu descubro ele? Vou descobrir ele da seguinte maneira, ó. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Basta usar essa fórmula. Então eu vou pegar aqui o a e o b daquela função. Quem que é o a? O a é o coeficiente numérico que acompanha x ao quadrado, ó. Nesse caso, o a é 3 meios, tá bom? Então o x do vértice, ó, vai ser o quê? Menos, com menos vai ficar mais, hein? Quanto que vale o b? O b é 6, né? E 2 vezes o a. Então, ó, 2 vezes 3 meios. Aqui, pessoal, dá para cancelar o 2 com 2, ó. Cancela 2 com 2, porque é uma multiplicação, né? Tá sobrando 6 sobre 3, 6 dividido por 3 é 2. Então quer dizer que esse vértice, ó, tem coordenadas, o x é 2 e o y é 0, tá bom? Porque está sobre o eixo x. Pronto, eu já tenho esse par ordenado. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Se esse par ordenado pertence a essa função, eu quero descobrir o valor do c, basta no lugar do x eu colocar o 2 e no lugar do y eu colocar o 0. E aí eu vou achar o valor do c.
Aí você fala assim, professor, quem que é o y? O y é o f de x. Esse camarada aqui é o meu y, né? Pela lei de correspondência, vou ter que colocar aqui, ó. F de x é a mesma coisa que o y, tá bom? Então, ó, no lugar desse cara eu coloco 0, então vai ficar 0 igual. No lugar do x eu coloco 2, então vai ficar assim, ó. 3 sobre 2 vezes o x, que é 2, então 2 aqui ao quadrado, ó, toma cuidado, menos 6 vezes 2, mais o c. Então vai ficar aqui, ó, 3 sobre 2 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 6 vezes 2 é 12, mais o c. Observa que eu tenho uma equação de primeiro grau, é só resolver ela agora para achar o c. Então, ó, 0, 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2 é 6, menos 12, mais c. Então, ó, 6 menos 12 é menos 6, mais c. Vou pegar esse menos 6, vou passar para o lado de cá, porque o c já está positivo, não vou nem mexer com ele. Esse cara vem para o lado de cá, vem positivo, né? Então vai ficar 6 é igual ao c. Pronto. Aí perguntou qual que é o valor da altura aqui. Então aquela altura ali, ó, aquela altura aí normalmente a gente chama de h, é de 6 unidade de medida, centímetros, né? Que ele falou que aqui é medida em centímetros. Então essa altura aqui é de 6 centímetros. Beleza? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. Observe abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças, envolvendo as leis de formação de funções polinomiais do primeiro grau e de segundo grau, e também da função constante. Responda as questões a seguir. Então tá aqui, pessoal, olha. Eu tenho função do primeiro grau, que são essas retas aqui, ó. Eu tenho função constante e tenho a função do segundo grau, que é a parábola. Beleza? Na letra A diz o seguinte, olha. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função? Então eu quero os zeros e a raiz da função do segundo grau, hein? Então, ó, a letra A, aqui está a função do segundo grau. As raízes é onde ela corta o eixo x, ó. Então vai ser aqui e aqui. Ou seja, no x igual ao menos 4 e no x igual ao menos 2. São as duas raízes envolvendo a função do segundo grau. Porque você fala assim, professor, aqui é raiz, aqui também é raiz. Só que aqui é a raiz da função de primeiro grau, porque aqui é uma reta, tá bom? E nesse caso aí ele quer de segundo grau, então essas duas. Letra B. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, cujo gráfico da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função? Bom, então eu quero o vértice, né? O vértice é esse cara aqui, ó. As coordenadas dele, ó. O x é menos 3 e o y é menos 2. Então, menos 3 e menos 2. X e y. Na letra C, para menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 0, então vou ter que colocar aqui, pessoal, ó, nesse intervalo, ó, menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 0. Que intervalo é esse? O x entre menos 2 e 0. É esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, de menos 2 a 0. Ou seja, eu vou analisar essa parte do gráfico, ó, somente essa, que é uma reta, tá bom? Ele diz o seguinte, ó. A lei de formação envolvida na função definida, f, é uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante? Ó, nesse pedacinho do menos 2 até o 0, é esse pedacinho de reta. É uma reta de primeiro grau, tá bom? Então a primeira lacuna aí, ó, que você vai colocar é primeiro grau. Não é função de segundo grau e não é constante, é primeiro grau. Aí ele diz, nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Nesse caso aqui, olha, ela é decrescente, tá? Então a segunda lacuna aí da letra C, decrescente. E aí basta analisar alguns pontos se você quiser, mas pela posição ali da reta você já vê que é decrescente, tá bom? Na letra D, aí agora é outro intervalo, ó, o intervalo 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Que intervalo é esse? Vamos olhar lá, ó. Vai do 1 até o 3 no eixo x, ó. Do 1 até o 3, ou seja, eu vou analisar esse pedaço aqui, ó.
Porque o intervalo é aqui, ó, do 1 ao 3. Nesse pedaço, ele diz o seguinte, ó, a lei de formação é uma função do primeiro grau, do segundo grau ou constante? Então a primeira coisa aí, nesse intervalo, ó, é primeiro grau. Então, primeiro grau é a primeira lacuna. Nesse intervalo, é crescente ou decrescente? Observa a posição, pessoal. É uma função crescente, né? Nós estudamos isso em PETs anteriores. É uma função, ó, crescente. E aí ele continua. Para quais valores de x a função f é constante? Pessoal, onde a função é constante aqui, olha? A função é constante aqui, ó, nessa reta aqui, ó. Para quais valores de x? Vai do x3 até o x5. Então nós podemos colocar assim, ó, para x3 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Nesse intervalo que vai do 3 até o 5, a nossa função ela é constante. Aí diz o seguinte, para esses valores de x, qual é o valor do f de x? Quanto que vale a função nesse intervalo? A função nesse intervalo é só você olhar aqui, ó. Ela vale 2, ó. Então a f de x vale 2, ó. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!